coletivo, é muito mais fácil tocar uma empresa. Mas é fácil, por exemplo, transferir esse seu discurso para uma administração de uma empresa, Beto? Ou as pessoas acabam não entendendo muito isso? Algumas pessoas, sim, não entendem porque acham que o homem é o lobo do homem, ou seja, que o concorrente é meu inimigo, que o concorrente nós devemos eliminar, que nós devemos... Ou seja, isso vem de Plauto, vem de Jean-Jacques Rousseau, né? O homem é o lobo do homem. Por que nós devemos eliminar a concorrência? Se a concorrência nos faz andar, se já a palavra já diz concorrência, ou seja, correr do lado, aprender junto, por que nós temos que... Então, quando tu leva isso para um conceito empresarial que foi deturbado desde Adam Smith, né, quando escreveu sobre a metodologia do capitalismo, uma parte deixaram de fora, que é exatamente a questão da alma da empresa, a questão da alma humana, a questão de... Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. E Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. O cara é filósofo clínico, empresário e fala muito de humanidade. Beto Colombo, que prazer lhe receber. Prazer todo meu. Tudo bem, Beto? Manda, pô. Te ouço de vez em quando aí, pelas rádios aí. Que bom, Beto. Vem cá, você fala muito de humanidade. Sempre que eu escuto o seu nome, Beto, é linkado com alguma coisa de desenvolvimento humano, conhecimento. Isso sempre te perseguiu? Eu acho que isso é uma bênção, né? A minha primeira formação foi sempre na área das humanas. Eu lembro em ginásio, lembro do ginásio ainda, né? Ensino fundamental, escrevendo poesias, escrevendo algumas teses sobre melhorar relacionamento com pessoas. Talvez tenha vindo dali. Na minha história de vida tem muito de cuidar de pessoas, cuidar dos irmãos. Sou filho de uma família de 13 irmãos, né? Então ali a gente aprende a se relacionar, né? Eu ouvia você na Sua Maior, tinha o Café com Mistura. Isso mesmo. Tinham sempre algumas mensagens suas. Isso sempre foi um grande conceito da sua vida? A filosofia veio na minha vida já também no segundo grau, que eu comecei a fazer a minha formação técnica em contabilidade. E em seguida não me adaptei e fui fazer teologia. E dentro da teologia... Muito novo. E dentro da teologia, para ser teólogo, tu tens que fazer filosofia, faz parte da formação. E eu me encontrei muito na filosofia. E principalmente na filosofia humanitária, né? Quando eu fui estudar também administração, eu sempre me interessei mais pela parte das humanas. E percebi que uma empresa ela pode prosperar ou ela pode quebrar pelas pessoas que estão com ela. Se tu souber fazer um bom time e esse time estiver alinhado, estiver dentro de um sonho coletivo, é muito mais fácil tocar uma empresa. Mas é fácil, por exemplo, transferir esse seu discurso para uma administração de uma empresa, Beto? Ou as pessoas acabam não entendendo muito isso? Algumas pessoas, sim, não entendem porque acham que o homem é o lobo do homem, ou seja, que o concorrente é meu inimigo, que o concorrente nós devemos eliminar, que nós devemos... Ou seja, isso vem de Plauto, vem de Jean-Jacques Rousseau, né? O homem é o lobo do homem. Por que nós devemos eliminar a concorrência? Se a concorrência nos faz andar, se já a palavra já diz concorrência, ou seja, correr do lado, aprender junto, por que nós temos que... Então, quando tu leva isso para um conceito empresarial que foi deturbado desde Adam Smith, né, quando escreveu sobre a metodologia do capitalismo, uma parte deixaram de fora, que é exatamente a questão da alma da empresa, a questão da alma humana, a questão de cuidar das pessoas e, ao mesmo tempo, elas cuidarem da empresa, nos cuidarem também, né? O grande segredo é entender de gente. Ah, sim. Nossa, isso eu aprendi muito cedo,
que deveria ser, mas eu não tinha uma metodologia, né? E o que que eu aprendi durante essa minha vida na área empresarial e ao mesmo tempo participando de movimentos sociais, de movimentos inclusive de igreja, né? Quando eu fiz a minha formação em teologia, mano, eu não paguei para me fazer a formação. E a igreja, na época, me pediu uma ajuda para formar grupos de estudos bíblicos, grupos de estudos inclusive de filosóficos, estudos de como é que nós vamos desenvolver aquela comunidade e assim por diante. E eu participei disso como uma cobrança da igreja e para mim aquilo foi um grande aprendizado, né? Porque a minha base depois, quando eu virei empresário, veio dali. Inclusive as pessoas que vinham trabalhar comigo, a minha pesquisa, ou seja, os meus headhunters vinham dali. Eu levava esses líderes comunitários para dentro da empresa. E esses líderes comunitários faziam a empresa prosperar. Eu não sabia de onde é que a empresa dava tão certo. Claro, desde aquela época eu aprendi sem saber, né, o que eu estava fazendo. Eu levava eles porque eu gostava deles. Aqueles caras se envolviam na comunidade, se envolviam com coisas sociais e quando eles entraram na empresa, eles também se envolviam. A empresa era uma grande cooperativa até 1998. Nós transferimos, inclusive, os resultados. Escrevi um livro, uma época, Muito Além do Lucro, né, sobre participação no resultado, que foi reescrito agora. E veio dali, né? Por que a empresa tem que o lucro ir para a mão de uma pessoa só? Por que ela não pode fazer um grande plano de participação por meritocracia? Não estou dizendo que tem aqui. E também não estou falando mal do capitalismo. Acho que o capitalismo é uma grande saída para a humanidade. Como eu falei, algumas questões foram deixadas de lado, né, por um bom tempo. Acho que isso precisa voltar. Precisa voltar. Quando você coloca a participação de lucros, uma das coisas que eu sempre vi ligado ao seu nome é que você foi um cara que nunca escondeu o lucro das suas empresas. Esse é o grande segredo, Beto, de fazer os funcionários estarem motivados? Ser transparente? Então, criar uma lei sobre participação nos lucros. Nós fizemos participação nos resultados. Nos resultados. A participação do lucro, o lucro... É meio mentirosa? Pode ser mentiroso. Se a empresa não for 100% formal, ela pode ser manipulada. A nossa empresa é 100% formal, então não tinha problemas com isso. Mas o que nós fizemos? Como é muito difícil um funcionário que nunca estudou contabilidade, que nunca estudou administração e que também não quer estudar, como que ele vai acreditar num resultado cheio de números e balanço? É muito difícil para ele entender. Então, agora, se tu disser para ele assim, olha, gente, nós estamos gastando aqui nesse estúdio R$1.000 por mês de energia. Agora é o seguinte, nós vamos colocar a recepcionista responsável pela energia desse estúdio. Se essa energia for R$950 por mês, os R$50 nós vamos dividir entre ela e todos vocês. E todos vocês. Então, tu imagina, tu começa a criar metas tão simples, participação tão simples, que aí tu vai colocando energia, tu pode agrupar energia com material de limpeza, aí tu cria uma gama de produtos, a gente chama de contas contábeis, e coloca uma pessoa que não tem muito a ver com aquilo ali, toma conta daquilo ali. Foi assim que surgiu o plano de participação em resultado. Então nós criamos na época 15 metas que podem ser atingidas, que se as pessoas envolvidas na empresa conseguirem atingir essas 15 metas, cada um dos profissionais pode ter 15% acima do seu salário mensalmente. O pessoal pirou. Sim. E aí nós levamos isso para casa, mano. Então, meus filhos, a hora que a gente via o plano de participação no resultado, que é o meu filho mais novo, quando ele ganhou o primeiro telefone celular, o Rodrigo, é na época do torpedo, lembra do torpedo? Eu sou mais antigo ainda. Não, eu lembro do torpedo. E aqueles torpedos custavam mais caro que uma ligação. E ele tinha 15 anos. Sim, era pacotes, né? 10, 20 torpedos. Pagava por torpedo que mandava. E aí, quando chegou a conta, em fevereiro, que era o aniversário dele, ele ganhou no Natal, apareceu uma conta de R$232 de torpedos.
E o salário mínimo era 210. Isso não, era aí, né? Aí eu disse, o que é isso, cara? Aí ele assim, o que, pai? Ele não sabia os valores da coisa. Eu disse, cara, nós temos uma funcionária aqui dentro que ganha o valor que tu gastou em torpedo. Ele disse, não, sim. E aí ele assim, na época, eu disse assim, então, em função disso, o teu presente de aniversário tu já gastou. Ele, assim, ele ficou chateado e tal. Ele assim, então, e quanto é que eu posso gastar? Aí eu peguei aquele 232, eu disse assim, no máximo 50. Ele assim, e se eu gastar menos? Aí eu disse assim, é teu. A diferença era dele? A diferença era dele. Até 50 pode. Ah, cara. Ele gastou 35, pai. E ele foi estudar isso aí. Ele foi estudar. Aí ele viu que tinha um telefone celular meu, do Felipe, que é o filho mais velho, da minha esposa, o Bani. Ele pegou isso aí e conseguiu fazer um pacote de nós todos, um pacote por R$150. E ele disse, tá aí, agora nós economizamos aqui de 600 para... Quanto é que eu levo nisso? Eu disse, metadinha, vamos rachar isso aí. E aí, a partir dali, ele começou E o plano de participação no resultado da empresa surgiu a partir dessa ideia de casa. O grande segredo é coletivizar tudo, Beto. Principalmente conhecimento, né? Conhecimento não pode ficar guardado. Nossa. Conhecimento não é teu, né, Beto? Tu não tem direito sobre ele, né? Nós estamos aqui hoje com uma explosão de epistemologia, né, de conhecimento. Algumas pessoas não sabem ainda usar isso, porque é muita informação, né, muitos dados e tal. Se a gente transformar esses dados em informação e a informação em conhecimento, a grande explosão de humanidade que nós vamos ter a partir das redes sociais. Tem gente que acha que isso pode ser... Pode sim, mas tem que saber usar isso. Aprendendo a usar isso, tu imagina que eu faço um livrinho de pensatas, escrevo aqui, depois gravo e boto na internet. Eu estou falando de 72 filósofos que antigamente, cara, tinha que ler 72 livros. Hoje tu bota na internet a pessoa escuta, pô. A pessoa escuta, vê os dados de semiose, escrita, falada, vista, olha só. Quantos livros você tem? 9 livros. Esses daqui são de filosofia? Esse primeiro é filosofia, esse aqui é Filosofia no Cotidiano, que é o último lançamento meu. E o outro é a filosofia clínica aplicada às organizações. Assim como o humano funciona de um jeito, tem uma estrutura de pensamento de um jeito, o Beto Colombo tem de um outro jeito e o Adelor Lessa tem de um outro jeito, cada um funciona de um jeito, tem uma estrutura de pensamento, assim também é para uma empresa. Cada empresa tem o que chamamos de cultura organizacional, que nós chamamos de alma da empresa. Alma é pensamento, né? Então, a partir que uma empresa é singular, que ela é diferente, como nós podemos tratar igual uma pessoa se ela é diferente? Como uma empresa de consultoria vai entrar numa empresa para dar uma consultoria a partir de algo a priori, ou seja, vem pronto um pacote? Ela está respeitando a singularidade dessa empresa, o jeito de ser dessa empresa? O DNA, né? O DNA da empresa. Então, o que nós fizemos pela filosofia clínica é descobrir quais são os tópicos importantes e determinantes de qual organização. E você vai falar disso na volta. Eu tenho... Segura aí, vai. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui ele que é filósofo, clínico, teólogo, empresário, Beto Colombo. Voltei aqui no Humanos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas, todas as noites aqui na RTV, canal 19, 53.1 da sua TV aberta, online no rtv.net.br. Perdeu um programa Humanos, vai lá no YouTube do Humanos Talk Show, você vai curtir todos na íntegra, completinhos, inclusive este com o filósofo clínico, teólogo, empresário, Beto Colombo. Estávamos falando de DNA, Beto. Em DNA, pois DNA é. de empresa. Vem cá, falar em DNA de empresa, o seu nome é linkado a uma loucura organizacional, porque o Beto Colombo decidiu que ia deixar a sua própria empresa. Né? Essa história, como é que você entende a sua própria história? De você decidir, não quero mais fazer parte da Anjo. Pois é, cara, isso foi algo determinante na minha vida, né? Eu no final de 98, quando eu não tinha estudado administração ainda, a gente teve alguns problemas na empresa e eu senti que eu tinha criado uma empresa para ser um meio de vida e a empresa estava sendo um meio de morte para mim. Ou seja, a empresa estava crescendo muito mais
do que aquilo que eu precisava, que a nossa família precisava, que era ter um meio de vida. Ou seja, os produtos, ao invés de eu puxar a empresa me puxava. Então ela começou a exigir, comecei a viajar, comecei a trabalhar, daqui a pouquinho eu me vi numa roda viva que eu disse, não, isso aqui não serve mais para mim. Não quero mais isso. E aí o que eu fiz? Eu disse, não, mas como que pode dar certo para tanta gente? Por que eu não estou conseguindo fazer isso? Aí eu fui estudar administração de empresa, fiz uma especialização na FGV para aprender a administrar melhor a empresa. Aí mesmo que eu descobri que eu não era o seu lugar? Não era o meu lugar. Existencialmente, eu não estava bem como empresário. Então, quando uma pessoa existencialmente não está bem num lugar, não é o lugar dela. E aí eu resolvi, então, que eu deveria vender a empresa. Depois de ter feito a administração, fazendo especialização em administração, eu digo assim, isso aqui não é para mim. A sua empresa era um sucesso? Um sucesso. Um sucesso naquela época e hoje ainda é um sucesso. E aí te chamaram de louco? E aí o seguinte, eu botei a empresa, apareceu... Quando uma empresa é líder de mercado em algum segmento, aparecem muitas multinacionais para comprar a empresa. E na época começou um processo de compra dessa empresa, da empresa. E eu disse assim, pois é, agora tem 2 filhos, o que os filhos... O Felipe já tinha feito administração de empresa. Eu disse, tanta coisa para fazer, um músico, um bom músico. O filho mais novo, tentei afastar eles de tudo quanto é jeito do cálice, né? Afasta de mim esse cálice. Não teve jeito. Só que esse cálice não era bom para mim, né? E aí aí fui fazer o caminho de Santiago. Pela primeira vez? Pela primeira vez. Fui pensar, o que eu vou fazer? E olha... Você foi para buscar uma resposta? Fui buscar uma resposta. Eu lembro que deu escorado numa igrejinha em Saint-Jean-Pied-de-Port para pegar um carimbo de uma credencial ali. Disse, o que eu estou fazendo aqui nesse caminho? Aí comecei a caminhar 1 dia, 2 dias, dormindo em colchonete, comendo um sanduíche. Eu disse, a gente não precisa de muito para viver, né? A vida é muito mais simples que se imagina. Aí voltei com certeza absoluta. O Manuel Mendes foi comigo na época. A gente falou muito em filosofia, em teologia. Quando voltamos, ele foi fazer psicologia, eu também entrei nessa área e migrei para filosofia clínica na época. Mas quando eu voltei, eu chamei os filhos e a minha mulher já sabia e disse, olha, eu vou vender a empresa, tem uma empresa interessada, eu vou vender a empresa. Nós estávamos em Florianópolis, em Jurerê, e o Felipe, mais velho, disse, não, pode vender, pai, a empresa é tua. Aí o Rodrigo, não, tá bom. Disse, então tá bom, então vamos dar seguimento no processo. Aí eu perguntei para eles, para os 2 meninos, e o que vocês vão fazer? Aí valeu, cada um de vocês vão receber uma quantia em dinheiro. O que vocês vão fazer? O Felipe disse assim, eu vou botar uma empresa. E o Rodrigo... Igual a tua. Assim, nessa área química, cara. O Rodrigo... disse assim, não, eu vou guardar o dinheiro agora, vou me formar em administração e depois eu vou botar uma empresa. Peraí. Puxa merda, eu querendo afastar esse do cálice, esse estão querendo entrar. Aí contei para eles o quanto era difícil botar uma empresa. Assim, empresários são vistos como vilões, nós somos bandidos nesse país. Se vocês estão querendo se meter nisso, gente, tem tanta coisa para fazer. Vão ser profissionais liberais, vão ser médicos, vão ser advogados. É muito mais simples. A vida é mais tranquila? Eu achava que era. E o Felipe falou uma frase assim, ele disse assim, pai, é difícil para ti, não é para mim. Eu disse, você entendia de gente? Aí eu botei a mochila de volta nas costas e fui fazer o caminho da ilha. 8 dias caminhando ao redor da ilha de Santa Catarina. Sozinho? Sozinho. Encontrei um amigo lá também que estava fazendo, que conhecia, o Jota de Florianópolis, um cara muito legal. E fomos fazer esse caminho. Eu fiz, né, praticamente sozinho. Voltei e fiz uma proposta para os 2. E disse, o negócio é o seguinte, se vocês querem tanto ser empresários, vocês já têm a empresa. Por que vocês não tocam a empresa? O que nós precisamos fazer? O Felipe, o que eu preciso fazer? Nós estávamos em novembro. Aí eu disse assim, tu vai ter que ver como é que esses americanos que estão querendo nos comprar
Como é que eles administram a empresa? Como é que eles ganham dinheiro tão fácil e nós fizemos esse esforço todo? A gente vai para fora fazer um mestrado. Eu falei, tá bom. Tudo certo. Tudo certo. Isso foi em novembro. Em dezembro, ele estava nos Estados Unidos fazendo um mestrado em administração. Mudou a sua vida, Beto, essa decisão? Ah, claro, né? E aí, o que eu fiz a partir dali? Eu mergulhei na psicologia e na filosofia clínica. Eu conheci a filosofia clínica na universidade, na Unesc, quando o Lúcio Pachter veio dar uma palestra. E tinha tantas respostas que eu buscava, e esse cara me deu tantas respostas em minutos de palestra ali, eu disse, não, eu vou por aqui. O Manuel, meu amigo do caminho, foi pela psicologia e eu fui pela filosofia clínica. E olha, até hoje nós somos irmãos por causa desse caminho. E a partir dali eu fiquei guardando lugar para fazer sucessão. O Felipe voltou com 27 anos, ele assumiu a empresa, eu montei um conselho na empresa para ajudá-lo na administração, não abandoná-lo, né, naquele momento. Aí fui fazer mais uma especialização em governança corporativa no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Hoje eu sou conselheiro profissional, né? E a partir daí montamos o conselho e uma vez por mês ou uma vez a cada 60 dias eu participo das decisões da empresa. Você senta lá? Sim, um dia inteiro. E eu acompanho a empresa de longe. Mas você conseguiu se afastar? Completamente. 100%? Completamente. Os problemas normais, aqueles problemas corriqueiros não chegarem em você? Completamente. Eles tomam conta de tudo. Foi muito bem feita a sucessão, né? Ela levou quase um ano. Eu fiquei de um ano de gestor e ele de co-gestor do meu lado, pegando todos os macetes. Ô Beto, o caminho, você fala, é impossível não ligar o Caminho de Santiago a você aqui na região, né? Por tudo que você já escreveu e fez. Você recomenda que todos façam o caminho? Ou o caminho não é para todo mundo? Não, o caminho não é para todo mundo, né? O caminho é para quem tem abertura para caminhar, o caminho é para quem tem abertura para ir para as sensações, para o sensorial, para quem tem um corpo que suporta isso tudo. Isso não quer dizer que o caminho é difícil. Mas algumas pessoas não, elas se dão muito bem nessa correria da vida, elas se dão muito bem, elas vivem muito bem como elas estão. Não era o meu caso, eu tinha muita resposta a buscar. A vida era muito pesada para mim como empresário. E tem algumas pessoas que sim, elas se perderam delas mesmas. E o caminho, mano, ele te dá a resposta. Porque se tu ficar muito tempo nas ideias, meu, buscando dentro das ideias as respostas, tu machuca o pé, tu torce o joelho, mochila pesada nas costas. Se tu tá muito preso a dinheiro, a busca por grana, tu chega, quer dormir num hotel 5 estrelas, não tem, tu tem que dormir lá dentro às vezes dentro da estrevaria da ovelha, porque lá tem um colchonete. Tu vai dormir num albergue com 200 pessoas, e aí? Aí tu diz assim, puxa, mas eu não precisava pagar aquilo lá mesmo, eu podia viver aqui, é mais fácil. E aí tu começa a questionar tantas coisas. Tem dia que tu começa a caminhar às 6 horas da manhã e 35 quilômetros depois, tu dentro de ti mesmo. Quando é que tu tirou na tua vida, mano? Quando é que vocês que estão me ouvindo tiraram 30 dias para ficar contigo mesmo? Tem gente que nunca tirou 30 dias de férias para ficar no mundo dos outros e para ficar no mundo dele. Tem gente que não tira 30 minutos para si, né, Beto? Pois é. E no caminho não tem como tu não fugir, não tem como tu não entrar para dentro de ti. Tem partes que a gente chama de mesetas, que é uma mesa assim mesmo, que tu caminha com trigo do lado e trigo do outro, girassol de um lado e girassol do outro. Às vezes tu anda uma semana com trigo do lado e trigo do outro. Não tem o que tu vê mais. Só aquilo. Só aquilo. E aquele vapor saindo na estrada e tu baixando a cabeça e escutando o cajado. Pá, eu lembro isso até hoje. Eu com aquele cajado sozinho. Aquilo tu entra em transe, cara. Eu cheguei a ver pássaros saindo da estrada, cara. Uma loucura. Para mim foi muito forte. Então, algumas pessoas perguntam, quantos caminhos tu fizesse? Eu fiz um caminho. Foi meu primeiro caminho. Todos os demais caminhos que eu fiz, os 7 caminhos que eu fiz, foi para os outros. Pessoas que passam pelo meu consultório e eu vejo que eles têm abertura para fazer
um ritual de passagem. O caminho, para mim, foi um ritual de passagem. Você ajuda as pessoas? Sim, todo ano eu levo pessoas para fazer o Os caminho. grupos são grandes ou pequenos? No máximo 8, né? É difícil tu fazer terapia no Caminho de Santiago mais que 8 horas por dia. Então, todos os dias eu fico com 1 hora com cada um Ah, daí deles. você escolhe um, que é mais fácil. Daí você trabalha cada dia com Não, os 8? 1 hora, 8 uma horas hora. por dia. Ah, entendi. Beto, não dá tempo para mais nada, só para te agradecer. Acabou, Opa, cara. já? Acabou o papo, velho. Ah, é rapidinho, então. Falei. O pessoal te encontra onde? Encontre em betocolombo.com.br, onde tem as pensatas, tem um site. Pode me procurar na internet, Beto Colombo. Bastante coisas, assim, algumas dicas de vida que podem fazer bem para algumas pessoas. Para outras. Para mim deu certo. Isso não quer dizer que vai dar para Deu todos. certo esse programa. Obrigado, Beto. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha, não esqueça de uma coisa: encontrando ou não o seu caminho, somos todos humanos. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. E Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos.